noite. Tudo bom, pessoal? Gostaria de agradecer a presença de vocês hoje aqui. Estamos muito felizes de contar com vocês e apresentar essa palestra. O pessoal também tem a disponibilidade de assistir em casa, né, por online. E nós vamos fazer a seguinte combinação aqui hoje, tá? O pessoal que está presente pode interromper a palestra a qualquer momento com perguntas, viu? Porque são perguntas pertinentes ao assunto, para nós não termos que voltar ao assunto, então podem interromper a palestrante. Quem estiver em casa vai mandar as perguntas e nós vamos ler as perguntas e tirar as dúvidas a partir das 8h30, tá? Gostaria também aqui de deixar já o convite para todos aqui. Na semana que vem teremos aqui nesse mesmo local uma palestra sobre o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis e as normas que falam sobre a educação continuada. Então, quem tiver interesse também pode fazer a inscrição e acompanhar todos os cursos disponíveis pelo Conselho. Meu nome é Martin, eu estou coordenando a Comissão de Perícias. Hoje nós temos aqui alguns integrantes da nossa comissão e quem vai trazer a palestra para vocês é a nossa colega contadora. Ela é pós-graduada em Contabilidade, Auditoria e Finanças Governamentais pela URGS, perita contábil nas áreas trabalhista, civil e federal, consultora em gestão pública, palestrante e membro da nossa comissão, Sandra. Obrigado, Martin, pela apresentação. Boa noite a todos vocês, boa noite para o pessoal que nos assiste em casa. E o tema hoje que nós vamos conversar é sobre a utilização de precatórios para pagamento de dívidas. Quanto às perguntas, eu gostaria que vocês, à medida que surgem dúvidas ou comentários, solicitem, façam um gesto que a gente alcança o microfone para o pessoal que está em casa poder acompanhar a dúvida de vocês ou a contribuição de vocês, e fica mais dinâmico dessa forma. As perguntas que surgirem ao final, de quem nos assiste online, serão respondidas na medida do possível, tá? O que ficar para ser respondido depois, porque a gente não sabe a quantidade, nós temos um tempo limitado. Ou as que não estiverem no conteúdo que está dentro da palestra, eu respondo depois para vocês e a comissão encaminha a resposta do que for perguntado hoje. Vocês não vão ficar sem a resposta daquilo que perguntarem. Bom, então a nossa palestra é sobre utilização de precatórios para pagamento de dívidas, tá? São dívidas tributárias. Esse assunto está em voga devido à Emenda Constitucional 99, de 2017. Agora ela é recente, ela é de dezembro de 2017, o ano passado. Certo? Por que o assunto é recente? Bom, vamos ver. O nosso objetivo, então, é informar aos contadores, a todos os contadores, e também, especialmente, aos nossos colegas peritos, sobre os efeitos da Emenda Constitucional 99, de 2017, que alterou o artigo 105 do ADCT, as consequências legais, financeiras, contábeis e a importância do perito contador na correta elaboração e conferência da conta de compensação de precatórios com dívidas tributárias. Por que, para nós, contadores, este tema é importante, pessoal? Porque nós temos clientes na situação de querer compensar dívidas. Esses clientes são abordados por empresas que negociam, que fazem a cessão dos precatórios de terceiros, que foi isso que a Emenda 99 permitiu. Então, para nós é útil estar a par dessa legislação, de como se procede e do que se deve ter cuidado na conferência, na elaboração de um parecer na hora da cessão, ou do acompanhamento do nosso cliente nesse processo. Ok? Por isso que esse tema vai ser apresentado para vocês hoje. Muito bem. Então, a introdução de compensação de dívidas
a compensação de dívidas tributárias foi introduzido pela emenda 99 de 2017. Tá? Nós vamos falar, então, da introdução do Compensa RS em alguns tópicos, tá? Porque assim, não é todo o programa, porque ele é bem extenso. Se eu vou falar da resolução toda, dá um curso, então dá uma palestra. Né? A análise prévia do demonstrativo do cálculo, então, como é feita, as consequências das alterações que foram introduzidas pela emenda, ok? E os aspectos que são relevantes para nós que trabalhamos como peritos com cálculos e para as partes do processo, ou seja, para quem negocia, no caso, para quem vende o precatório, para quem compra precatório, para quem encaminha compensação, para todo mundo que está envolvido nisso. Nós vamos começar falando pelas emendas constitucionais. O tema precatório ele é sempre regido por emendas constitucionais, certo? Então, a emenda constitucional 62 de 2009 foi que previu a cessão de precatórios. Foi a primeira que previu que o precatório poderia ser cedido. É o artigo 100, parágrafo 13. Na de 94, houve a inclusão do artigo 105, que fala da compensação. Ela foi evoluindo, como vocês veem. E, finalmente, na emenda 99 de 2017, é que o artigo 105 da DCT foi modificado e incluído alguns parágrafos, determinando a regulamentação desta compensação pelos entes federados. E, na falta dela, autorizando a compensação sem a regulamentação. O que ocorre nesse ponto da emenda? Nós tínhamos um prazo que já está expirando para regulamentar, tá? Já expirou, foi 30 de abril. E, não havendo a regulamentação, as empresas podem compensar dívidas de forma processual. O Estado do Rio Grande do Sul fez o Compensa RS justamente para regulamentar, para permitir, assim como alguns municípios também fizeram no país. Não foram só os estados. Os estados, como tem um grande volume de precatórios, se preocuparam mais em fazer toda a legislação e regulamentar, porque tudo isso tem prazo para ser regulamentado. Por quê? Porque, se não há a regulamentação, eles ficam dependendo da compensação determinada em juízo, e o juiz, cada um, tem uma forma de determinar esta compensação. O Estado do Rio Grande do Sul, quando ele criou o Compensa RS, como ele fez a legislação e regulamentou, há uma contrapartida financeira imediata, ou seja, 10% do valor tem que ser pago na adesão, parcelado ou não. Tá? Quando não há esta regulamentação, não tem como exigir que a empresa que está compensando o tributo despenda de valores. Então, fica a compensação simples e pura. E daí se perde caixa no ente federado, no Estado, na União ou nos municípios. Certo? Eu vou dar um enfoque maior para o Estado. Tá? A União tem uma legislação também, certo? Mas ela não é tão ampla. E os municípios, alguns maiores, fizeram a regulamentação e outros não. A grande maioria não fez regulamentação alguma, tá? Porque os municípios compensam só com dívidas municipais, com precatórios, no caso, municipais. Certo? Então, nós vamos focar um pouco nesta palestra sobre as dívidas de compensação estadual. Tá? Se vocês quiserem, mais adiante, que a gente dê um outro enfoque ou complemente, deixem a sugestão, por favor. É que não era possível abranger toda a matéria, porque é um pouco extensa. Bom,
A compensação de precatórios com dívidas ativas, ela é feita para as dívidas ativas inscritas até 25 de março de 2015. Tá? É um encontro de contas entre o credor do ente federado, que é a União, Estados ou Municípios, e o credor da Fazenda Pública, para com a pessoa jurídica ou física de direito privado. Ou seja, é um encontro de contas. É isso que é feito. Foi isso que a emenda trouxe. Vamos encontrar as contas, um deve para o outro, a gente, né, como se diz, passa a régua e resolve o assunto. Tá? As possibilidades de compensação, como eu falei para vocês, é a judicial ou a administrativa. A administrativa só pode ser feita quando há regulamentação da matéria. Tudo que nós tratarmos aqui, nessa palestra, tem a base legal na emenda constitucional ou na legislação estadual. Tá, pessoal? E a judicial é isso que eu falei para vocês. A judicial é o que acontece comumente, é o que já vinha acontecendo. O Estado do Rio Grande do Sul é um dos estados da federação que menos permitia compensação. Em alguns outros, São Paulo era comum a compensação de dívidas com precatórios. E alguns outros estados também. Tá? O Rio Grande do Sul sempre teve mais essa restrição de aceitar a compensação de dívidas tributárias com precatórios do Estado. Dessa vez é que foi, então, regulamentado. A base legal. Tá? Então, a base legal é a Lei Estadual 15.038, de 16 de novembro de 2017, que estabelece, nos termos do artigo 115 do ADCT, os requisitos para a compensação dos débitos inscritos em dívida ativa, tá? Para os precatórios do Estado do Rio Grande do Sul, das autarquias e fundações. Tem um ajuste que é feito quando é de uma autarquia ou de uma fundação. Tá? Isso tudo está na resolução 133 da PGE. Alguns, como eu disse, alguns detalhes eu não vou entrar, porque senão fica muito extensa, mas assim existe um ajuste quando é de uma autarquia ou de uma fundação, a compensação do precatório. O decreto 53.974 e suas alterações, que institui o programa Compensa RS, tá, como objetivo de regulamentar os procedimentos previstos na Lei 15.038. E a Resolução 133, de 10 de abril de 2018, que regulamenta todos os procedimentos. A Resolução 133 da PGE, ela é bastante completa, prevê todos os procedimentos, do início ao fim, como é que se vistoria, como é que se faz a conferência. Todos os itens estão nesta resolução da PGE. Tá? E o convênio com fase CMS 169 e 175 de 2017. Esse convênio é relativo às dívidas tributárias. Porque a compensação dos precatórios é com as dívidas, né? Bom, agora nós vamos começar a falar sobre o programa Compensa RS. Tá? Esse programa foi um programa ajustado com a finalidade de fazer o encontro de contas entre o governo do Estado, que tem muitos precatórios a pagar, e os grandes devedores do Estado, de quem ele tem muito a receber. Certo? O programa foi pensado também para se autoalimentar. Ele destina 3% dos valores para pagamento de precatórios que não estejam inclusos na compensação, ou seja, uma parte do valor que é pago na adesão vai para pagamento de precatórios. O que vai acontecer, pessoal? A fila da ordem cronológica ela vai ir diminuindo com isso. Porque vão ser utilizados precatórios para pagar dívidas, e aquelas pessoas que não quiserem
ceder os seus precatórios e quiserem esperar, elas vão subindo na ordem cronológica, porque esses precatórios quitados, eles são liquidados e saem da fila. Tá? Ou eles ficam pelo valor remanescente, porque acontece também, é possível, quitar parcialmente uma dívida ou utilizar parcialmente um precatório para quitar uma dívida. Não é necessário usar o precatório inteiro. Tem precatórios, e por isso que se fala da conferência, tem precatórios que são fatiados. Quem trabalha nisso já viu. Tá? É uma fatia. Vocês olham, é um bolo e não é bolo de noiva, porque assim, ó, é um pedaço vendido para cada empresa. Tá? Ele é fatiado. E daí você tem que ter muito cuidado para orientar o cliente quando isso estiver na mão dele. Tá? Claro que tem toda aí uma estrutura legal sobre a cessão de precatórios, existe a certidão que é dada pelo setor de processamento de precatórios do Tribunal de Justiça, mas o que eu estou alertando vocês é o seguinte, que vai acontecer, nós, os colegas que são peritos, né, podem ser demandados a acompanhar isso, e aqueles contadores, colegas que têm escritório de contabilidade, vai aparecer esse questionamento dentro do escritório. Ah, mas eu tenho uma dívida tributária lá, eu queria pagar. Bom, primeira coisa, aquilo que eu falei para vocês. Há um limite temporal na dívida. 25 de março de 2015, ela tem que estar inscrita em dívida ativa até esta data. Ou seja, não vão começar a atrasar ICMS para pagar com precatório, né? Não é assim que é para funcionar. São as dívidas inscritas já em dívida ativa até 25 de março de 2015. Tá? O limite para compensação de precatórios é 85% do débito inscrito em dívida ativa. Tá? Ele não pode compensar 100% da dívida. Ele pode compensar 100% do precatório, pode utilizar 100% do valor líquido do precatório para pagar uma dívida. Mas ele só pode pagar 85% da dívida tributária com o precatório. O restante tem que ser pago, parcelado, e tem os 10% da adesão. Eu vou caminhar um pouquinho até para vocês, para não deixar tão monótono. Bom, na hipótese do débito inscrito em dívida ativa ser objeto de mais de um pedido de compensação com precatórios, a aplicação do percentual estabelecido no parágrafo 1º será sobre o valor do débito inscrito em dívida ativa, atualizado na data do primeiro pedido de compensação. Então, se houverem mais de um pedido de compensação, tá? A aplicação do percentual será sobre o valor do débito inscrito, ou seja, atualiza o débito inscrito e calcula 85% dele na data do primeiro pedido de compensação. Os outros subsequentes vão seguir o percentual do primeiro, da data do primeiro. É isso que está na resolução. Tá? O valor líquido corresponde ao montante efetivamente titulado pelo credor do precatório, apurado após as retenções previdenciárias e fiscais. Que isso também, o valor líquido é o valor que pode ser compensado. O que é o valor líquido? É o valor do precatório disponível para o credor, tá? Ou seja, não entra honorários advogatícios e custas. As custas que são reembolsáveis ao credor entram, mas as custas judiciais estatizadas não entram. Os honorários advogatícios de advogado também não entram na compensação. Os honorários são do advogado. Se ele quiser ofertar, é um crédito em separado. Certo? Ele é distinto. E ele é líquido das retenções obrigatórias relativas à contribuição previdenciária e à contribuição ao IP Saúde.
e também as retenções de imposto de renda. Tá? E outra, isso aqui tudo é calculado proporcional quando o precatório é fatiado. Só que saber qual é a fatia que é tributável é um pouquinho mais complicado. Nós vamos ver esses detalhes mais adiante. Então, é o valor líquido que pode ser compensado. Os requisitos para adesão. Tá? Em relação ao precatório, ele tem que ser devido pelo Estado do Rio Grande do Sul, as suas autarquias e fundações. Ou seja, eu não posso compensar dívida tributária do Estado com precatório de município. Tem que ser precatório do Estado, autarquias e fundações. Não posso compensar dívida tributária do Estado do Rio Grande do Sul com precatório federal. Eu sei que para os colegas parece meio óbvio, mas convém a gente dizer isso. Não pode. A compensação é dentro do mesmo ente federado. União com União, Estado com Estado, município com município. Tá? O precatório tem que estar vencido na data de oferecimento à compensação, até o orçamento de 2017. É um limite temporal. Ele tem que estar vencido. Porque 2018 não venceu ainda. Tá? O precatório que vence, ele tem até 31 de dezembro, o Estado tem até 31 de dezembro de 2018 para pagar. Então, é só o que está vencido que pode ser compensado. E ele não pode servir de garantia de débito diverso ou indicado para compensação. Se a compensação está judicializada, ele não pode ter sido dado em garantia em outro processo. Ele tem que ser compensado dentro daquele processo onde ele foi dado em garantia. Não pode ser de outro. Não pode fazer essa mistura. Esse é um dos itens que gera indeferimento da compensação. E que tem a certidão atualizada, emitida para adesão ao programa, emitida pelo setor de precatórios do TJRS ou o protocolo da mesma. Para aderir, tem que ter essa certidão do TJ. Tá? Por que vale o protocolo? Porque vocês imaginem a quantidade de certidões que vai ser pedida num determinado momento. Então, quando não se tem ainda certidão, que leva um tempo para ser emitida, né, se pode fazer com o protocolo do pedido. E depois juntar a certidão aos documentos já encaminhados para compensação, conforme a resolução 133 da PGE. Só um momento, deixa eu te dar o microfone, Silvia. Boa noite a todos e a quem está nos ouvindo também. Essa certidão de precatórios do TJ, isso aí seria só em relação às ações cíveis, tá? E eu não vi aqui as trabalhistas também. Sim. Vai ter essa certidão. Sim, porque eu coloquei ali do TJRS, mas na realidade na resolução diz do tribunal competente. Ah, tá. Tá? Então, sim, não é só do Tribunal de Justiça, a trabalhista também. Sim, porque no caso das autarquias e fundações são todas do TRT, no TRT 4, da 4ª região. Tá. Né? Tá? Obrigada. Então, esse é um esclarecimento pertinente. Não é só do Tribunal de Justiça. É que todos os precatórios estão em listagem unificada do Tribunal de Justiça. Tá? Então, eles emitem as certidões. Por isso. Porque a listagem unificada está no tribunal, né, mas é do tribunal competente. Por quê? Porque, enfim, pode ser o TRT, né? Não creio que existam tantas assim no TRT, mas, enfim. Tem, né, Silvia? Muita! Vamos torcer que diminua a fila agora. Em relação ao débito, então, tá? Pode ser de natureza tributária e não tributária, escrito em dívida ativa até 25 de março de 2015, ajuizados ou não.
aquelas compensações que estão ajuizadas também podem entrar no compensa. Tá? Não pode ser objeto na esfera administrativa ou judicial de qualquer impugnação ou recurso, ou em sendo que haja expressa renúncia. Ou seja, se você está com um processo judicial para compensação e está impugnando um cálculo, uma dívida de ICMS ou de qualquer tributo estadual e deseja fazer essa compensação, tem que haver a renúncia dentro do processo. Tá? Mesmo porque, quando há a quitação completa do débito, ele se extingue. Certo? Então, tem que haver a renúncia do recurso dentro do processo. A renúncia formal. Ela tem que ser formalizada. E não esteja com exigibilidade suspensa, exceto nas hipóteses de parcelamento observado o disposto nos parágrafos 6º e 7º do artigo 2º, inciso 4, do artigo 5º, ambos do decreto. Eu já vou passar esses 2 artigos aqui, que é importante, esse parcelamento, como é que ele é desfeito. Vou falar em linhas gerais, tá? Porque acontece que, às vezes, a dívida tributária já está parcelada. Mesmo assim, vamos olhar ali, ó. Tá? A dívida ativa é objeto de parcelamento em curso. Aqui, ó. É mantido o valor da parcela para o adimplemento do saldo, assegurando-se ao interessado, por meio de pedido administrativo, requerer a manutenção do número de parcelas anteriormente pactuado, com a consequente redução do valor destas. Então, ele pode, se ele tem uma dívida ativa parcelada, ele pode fazer a compensação para diminuir o valor dessa parcela e manter o número de parcelas. Pode falar. Tá, assim, ó. Quer dizer, então, que se alguém tem uma dívida ativa parcelada, entra no refaz, né? Refis. Compensa RS. Não, antes. No outro, tá, sim, tá? no outro. Seria, assim, vamos dizer, 50 parcelas, certo? De, sei lá, 10 mil reais. Ela pode, uma parte, entra com um precatório para pagamento de parte dessa dívida. Pode. Aí, então, pega o total devido, diminui o valor do precatório. Diminui o valor da dívida com o precatório. Sim, sim. E aí a dívida continua com 50 parcelas, só que ao invés de 10 mil, é 5 mil ou 3 mil. Certo. Tá? E caso o débito inscrito em dívida ativa esteja parcelado, tá? A compensação também se dá em ordem decrescente das parcelas pendentes de pagamento. Ou seja, tu pode também optar por em vez de reduzir o valor, reduzir a quantidade de parcelas, mas daí tu vai ter que reduzir do fim para o começo. Certo. Como se faz com dívida bancária. Certo. O mesmo sistema. Aí diminuiria, no caso, os juros, né? Sim. Em relação às... Tá. Eu ainda não vi isso aqui, tá? Para falar a verdade para vocês, isso que eu estou falando, eu gostaria de ver na prática como é que isso vai se efetivar. Porque tem que fazer todo o desconto, né? Trazer a valor presente, o valor da dívida, para poder recalcular parcelas ou fazer a redução é mais simples, mas também tem que trazer o valor presente, né? Não se abate o valor da parcela, e sim o valor presente da parcela. Por isso que eu falei no início da palestra que é interessante para todos nós acompanharmos essa legislação e podermos orientar os nossos clientes nesses detalhes. Porque o empresário confia na gente. Ele confia no contador para esse tipo de solução. Tá? Para que ele saiba o que fazer, né? Para que ele seja orientado, para que ele saiba, ao menos, o que ele está tentando resolver. E ele tem que ter o valor correspondente a 10% do montante devidamente atualizado, pago em até 3 parcelas, devendo a primeira
ser paga com o pedido de compensação, a segunda em 30 dias e a terceira em 60. Então, ele tem que ter 10% do valor da dívida para pagar. Tá? É assim que o Estado garantiu a arrecadação. Porque as dívidas que estavam em dívida ativa, inscritas em 25 de março de 2015, elas eram dívidas de difícil cobrança. Né, pessoal? Então, todo mundo pegou os, desculpe a expressão, todo mundo pegou os perdidos e fizeram um encontro, né, para ver se equilibravam a situação. Porque a pessoa já estava com uma dívida lá de 2015, estava difícil de pagar. Né? E, com a regulamentação, por isso eu disse, foi uma atitude proveitosa a de regulamentar, porque possibilitou isso. Com a regulamentação, o Estado determinou que 10% tem que ser pago. Quem não regulamentou não determinou nada. Vai ter que aceitar a decisão judicial. O que o juiz disser, está dito. Que vai ser solicitada via processo. Tá? Em relação ao devedor, então, ele não pode ter, durante o trâmite do pedido de compensação, débito inscrito em dívida ativa, exigível com origem em declaração de GIA, de Guia Informativa Mensal do ICMS, para vencimentos de fatos geradores posteriores ao pedido de compensação. O que quer dizer isso? Pediu a compensação, não pode atrasar. Tem que ser bem bom moço, não pode atrasar. Tá? Então, inscreveu, pediu a compensação, tem que pagar em dia, não pode ficar com pendência. Tá? E parcelamentos anteriormente pactuados, cancelados por inadimplência, também não pode ter. Então, vai obrigar os devedores do Estado a tomarem uma atitude. Olha, eu quero compensar. Não, tu quer compensar, tudo bem. Mas olha aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui. Para isso, como eu disse antes, isso é o bom da regulamentação, porque, na regulamentação, o ente federado diz o que ele quer. Se ele não regulamenta, ele não diz nada. Ele deixa que façam como quiser. E daí se perde essa oportunidade. Pois não? Não, está impedido. Ele tem que corrigir, né? Porque ficava bonito daí, né? Ele vai ter que corrigir, ele vai ter que sair dessa inadimplência de alguma forma, ou ele vai ter que acordar essa inadimplência para... Está excluído. Ele não vai participar. Ele não tem como participar. Não. É que é pré-requisito para ele participar. É pré-requisito. Agora, se ele regularizar, ele pode entrar. Como é que ele vai regularizar um que já foi cancelado por inadimplência? Na prática, não funciona. Pois é. Como eu disse, algumas coisas eu ainda não vi funcionar no Estado. Ainda não tenho conhecimento, porque é recente, a regulamentação saiu agora, em abril. Eles chamaram a primeira leva de grandes devedores, que já tinham processos com precatórios. Né? Então, a movimentação, nós vamos ter muitas dúvidas na prática, e, provavelmente, opinião minha, teremos algumas modificações, alguns ajustes na regulamentação. Tá? Nós estamos saindo num momento bom de informação, porque ainda está por acontecer algumas coisas. Começou recém a acontecer. Ok, obrigado. Sobre o saldo remanescente, quando parcelado, incide juros e correção monetária pela Selic. Tá? Sendo que a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou alternadas implica o vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo da homologação da compensação. Por quê? Porque, se vocês fizerem a conta, né, 10% tem que ter para pagar no ato da adesão. Mas sobra 15%, porque ele só pode compensar até 85%. Então, esse saldo remanescente, ele tem que ser parcelado.
ou ele paga à vista, como achar melhor. Tá? Mas ele vai ser parcelado, entra naquela questão que a gente viu antes do artigo 6º e 7º, que pode utilizar, se já está em parcelamento, aquele parcelamento é considerado. Daquele parcelamento, ele vai poder compensar até 85%. Bom, agora nós vamos falar da análise prévia do demonstrativo do cálculo. Agora entrar na parte que eu gosto mais. Bom, os elementos da certidão atualizada expedida pelo tribunal competente. Tá? Então, nós vamos ver aqui o que consta da certidão atualizada. A titularidade e exigibilidade do crédito, o valor bruto com discriminação do principal atualizado, tá? Os juros moratórios e compensatórios e data de atualização do cálculo, os valores correspondentes ao desconto previdenciário e à contribuição ao IP-Saúde. Muito cuidado com isso aqui, muito cuidado. Por quê? Porque existe um ato normativo da Secretaria da Presidência, do Tribunal de Justiça, que diz que, se isto aqui não estiver determinado em sentença e ele for cobrado a maior, cabe restituição a quem? Ao autor que teve esse desconto, se ele reclamar. Então, ou se faz a correção disso aqui, se houver problema, tem que fazer na origem para alterar o precatório, porque se fizer direto aqui, não pode. É o que está dito lá no ato normativo do TJ, que eu não trouxe aqui, porque daí já tá, mas é isso que diz. É o que está inscrito no precatório. O desconto previdenciário, a contribuição do IP-Saúde, que já estão dentro do precatório. E daí eu sei que vocês vão me dizer, mas só um pouquinho. O TJ pergunta se tem desconto previdenciário, a gente diz que tem, calcula. Pois é. É das questões que eu não sei como vai ficar. Tá? O imposto de renda, com referência ao número de parcelas no caso de rendimentos recebidos acumuladamente. Tá? Tem que ter o imposto de renda e o número das parcelas para poder permitir a conferência. A habilitação do cessionário e a identificação do cedente, o percentual do crédito cedido. Aquilo que eu falei para vocês, que tem precatórios que é um bolo fatiado. Tem fatia de todo tamanho, vocês nem imaginam como tem. Até às vezes o precatório está fatiado e os honorários advogatícios dentro do precatório também estão fatiados. Tá? E mesmo o precatório sendo não alimentar, os honorários advogatícios é verba alimentar. Então, é diferente a maneira como se procede uma coisa ou outra, em termos de cálculo. Tá? E a identificação do processo judicial onde houve a penhora do crédito. Então, esses são os elementos da certidão. Certo? É isso que diz lá no decreto, que a certidão tem que conter. Como eu disse para vocês, tudo que está aqui está baseado na legislação. Tá? Então, o decreto diz que é isso que tem que conter. Muito bem. A Resolução 133 de 2018 da PGE, no artigo 19, determina que a PGE, tá, que é a Câmara de Conciliação de Precatórios, vai verificar o preenchimento dos requisitos relativos à compensação a partir da certidão expedida. Tá? A partir da certidão expedida, em nome do contribuinte ou responsável dos autos do precatório, e em sendo verificada inconsistência entre os elementos constantes da certidão e os documentos que instruem o pedido de compensação, olha o que vai acontecer. Tá? Eles têm que fazer essa conferência entre o que está solicitado e o que está enviado para a PGE. Então, eles vão olhar o requisitório devido pelo Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações, se o vencimento na data do oferecimento da compensação, tudo isso tudo é o que está aqui, ó, na resolução da PGE, para análise prévia.
É a PGE que analisa. A Silvia já está me olhando de lá. Eu sei. Tá? Mas é isso que tem que ser analisado, um por um, do que entrar de compensação. Se confere. Tá, pessoal? Então, por que a gente também está falando sobre a conferência? Porque convém que a gente faça uma conferência prévia para não enviar documentos incorretos para a compensação. Pelo menos que vocês saibam, olhem, né? Se vocês encaminharem a compensação, enfim, olhem, verifiquem se isso está de acordo, se está tudo certo. Se a fatia que o cliente de vocês tem do bolo é aquela mesmo. Se está proporcional ao desconto previdenciário e fiscal. Porque tem que ser proporcional à fatia. Não sei, não me olhem. Não sei como vão fazer proporção de base de cálculo tributária. Gostaria também de saber. Tá? Então, todos esses itens, ó, o vencimento na data do oferecimento da compensação, a certeza sobre a titularidade do precatório, inexistência de controvérsia judicial ou pendência de solução pela presidência do tribunal, a habilitação do cessionário nos autos do precatório ou do processo de origem, tá? Salvo a hipótese de titularidade originária, ou seja, a empresa está compensando um precatório dela, não é cedido. O precatório é dela e ela está compensando. Tá? Inclusive, hoje eu olhei uma notícia sobre precatórios, que uma das grandes construtoras do país teve um precatório de alguns milhões retido e devolvido à União porque era originário de atos investigados pela Lava Jato. Então, o precatório não foi pago e foi sequestrado. Tudo acontece, né? Tá? Mas o que a gente estava falando é isso, ó, que a habilitação do cessionário quando o precatório é cedido. Quando o precatório é originário, ou seja, é da própria empresa, ele não tem que habilitar nada, é dele, né? Ele compensa como quiser. Certo? A incidência, quando devidas das retenções legais obrigatórias, como as relativas à Previdência, IP-Saúde e Imposto de Renda. Isso são os precatórios alimentares. Os precatórios não alimentares não têm essas incidências, as de Previdência, né? Que são precatórios de desapropriações, precatórios de fornecedores, enfim, outros precatórios que existem. Atualização do valor do crédito com explicitação dos critérios aplicáveis para incidência de juros e de correção monetárias. Veremos posteriormente, tem um item só para isso. E a exclusão dos honorários contratuais, objeto da reserva no precatório, ou anuência do advogado para compensação desse valor. Por quê? Porque o advogado ele pode solicitar ao tribunal que faça uma reserva de honorários para ele do precatório. São honorários contratuais, não honorários de sucumbência, que ficam reservados, tá, para ele do precatório do valor principal, do valor total, na realidade, tá, que ficam reservados para o advogado. Então, isso não pode ser, se existe, mas ele tem, não é assim, ó, eu vou juntar junto com a compensação. Não, ele tem que estar lá no precatório. Tá? O advogado tem que ter encaminhado o pedido dele de reserva de honorários contratuais administrativamente para o tribunal. Ou já vem junto no processo de origem. O normal é que venha no processo de origem já. E daí o precatório é inscrito no Tribunal de Justiça, já com a reserva de honorários contratuais, que não são os honorários de sucumbência. Honorários contratuais é aquele que a parte combina para pagamento do seu advogado. Não são os honorários de sucumbência. Os de sucumbência vêm destacados, a gente sabe. Os contratuais, não. Eles são reservados apenas. Tá? Muito cuidado isso aqui. Por isso que é um dos itens da análise prévia.
Tá? Porque não pode pagar um dinheiro que não pode compensar algo que não seja da titularidade do devedor do tributo. Olha, ausente qualquer um dos requisitos elencados, o interessado será intimado para emendar o pedido no prazo de 30 dias. Tá? Não suprida a ausência, o pedido será indeferido. Em relação aos precatórios que não preencham os requisitos. Então, vocês imaginem que tem dívidas que não chega a um precatório para compensar, são vários. Existem dívidas tributárias bem vultosas. Vários precatórios, se algum deles tiver problema, aquele é devolvido, o resto se mantém. Tá? Só o que tem problema que é devolvido, que é indeferido. E, mesmo assim, ele é indeferido se ele não for... se não for sanado o problema que ele apresentou. Se for sanado, ele volta. Então, vocês vejam como é importante vocês saberem, porque o indeferimento atrasa a compensação. Prejudica o cliente. Né? Então, que esteja tudo de forma correta, para quando for feita a análise prévia, ele passar, que ele será aprovado com tranquilidade, sem nenhum sobressalto. A análise prévia relaciona-se aos cálculos das certidões dos precatórios oferecidos para compensação e dos débitos tributários a serem quitados pelo contribuinte. Tá? Então, vocês imaginam que, no caso de composição de vários precatórios e várias dívidas no encontro de contas para as contas de compensação, os demonstrativos devem ser analisados e conferidos individualmente, porque vocês podem ter um grande encontro de contas, ou seja, o devedor, ele recolheu várias dívidas que ele tinha, somou todas para fazer, porque ele tem esse direito. Tá? Não precisa ser uma CDA, podem ser várias, com vários precatórios. Vocês têm que conferir tudo, para ver se o encontro de contas vai fechar. Porque, se ele não chegar a 85%, não é problema, ele não pode passar. Porque existe a limitação dos 85%. Né? E tem também a perspectiva, a expectativa, melhor dizendo, do devedor, porque ele espera que ele consiga compensar um valor X. Tem que verificar se esse valor que ele tem expectativa de compensar é condizente com a realidade de possibilidade da compensação, se esse valor é líquido. O que consta no valor de face. Ok? Então, isso também tem que ser verificado. Então, quais são os momentos da análise? Nós temos a cessão do precatório, que é a negociação do precatório, a compra de um precatório, a cessão, a apresentação dos documentos para adesão ao compensa, e na atualização após deferida a compensação efetuada pela PGE. Porque a PGE vai deferir e daí ela atualiza, porque entre o momento da adesão e encaminhamento dos documentos e o deferimento da compensação em definitivo vai haver um lapso de tempo. Isso não vai ser imediato. Tá? E nesse lapso de tempo haverá atualização tanto da dívida tributária quanto do precatório. Só que a dívida tributária tem uma atualização e o precatório tem outra, inferior ao da dívida tributária. Então, se vocês têm 85% a compensar, e se transcorrer 4 meses, vocês não vão mais ter os 85% compensados. Tá? Quando chegar lá na atualização, não tem mais os 85%. E tem mais o que talvez, porque a empresa não pode ficar inadimplente, ela tem que continuar pagando o parcelamento dela. Então, já diminuiu a dívida. Então, tudo isso tem que ser revisto lá
na atualização. Como vocês veem, tem muita coisa para a gente olhar. Tá? Então, agora nós vamos olhar os elementos para análise e conferência. Tudo bem até aqui? Algum comentário da plateia? Todo mundo tranquilo? Pode falar, Silvia. Fernando, por favor, lá. Eu vou trocar de lado enquanto pega o microfone e vou caminhar para lá. Sandra, eu não sei se tu chegaste se tem ali na resolução, porque como o precatório vai ser compensado o valor líquido dele, tá? Quem é que vai ter que recolher essa parte do IP Saúde? Sim, isso tem na resolução. Tem na resolução? Tem na resolução. Existe uma compensação nas contas do Estado. Sim, então o Estado é que vai ter que vai ficar responsável por isso aí. Sim, é o Estado que vai ficar responsável pelos recolhimentos. Ah, tá. Tá bom. Isso está na resolução. Eu não trouxe aqui, mas está na resolução. Tá. Como eu disse para vocês, é uma resolução, ela é bem detalhada. Tá? Consta, inclusive, isso, a forma de compensação, está tudo lá. Tá? É a 133, de 10 de abril de 2018, a resolução da PGE. Está num dos primeiros slides. Pessoal aqui vocês me desculpem que eu fico de costas às vezes para vocês, mas eu estou variando um pouco de costa para vocês, um pouco lá. Tá? Então, os elementos para análise é a consolidação dos débitos incluídos na compensação, número do processo, origem de cada dívida individualizada. O processo judicial, a CDA, o valor principal, a data da autuação, notificação, composição do total do débito. São todos elementos importantes, tá? Porque as datas é a partir de onde se conta correção monetária, juros, reduções, tudo. E por que a CDA? Porque a CDA é que indica o que está calculado na dívida tributária. Os juros, nos juros, o que é importante? O início da contagem dos juros, os percentuais, né? Porque as dívidas mais antigas têm percentuais diferenciados, nem todos, os juros são 6%, nem todos estão por Selic, enfim, existe uma evolução, uma sequência de índices e fatores, muitas vezes. Né? Nós temos precatórios muito antigos, assim como temos dívidas muito antigas. Tá? E tratando-se de dívida decorrente de lançamento efetuado em virtude do indevido creditamento do valor de precatório para compensação com ICMS mensal realizado em informativa ou na escrita fiscal, a multa incidente fica reduzida para 25% do valor do imposto e os juros reduzidos em 40%. Então, se já há um lançamento de GIA aqui, é isso que consta da resolução, essa redução. Se já há o lançamento da GIA, na GIA. A multa, os percentuais, reduções de multa, base de cálculo de cada multa, possibilidade de exclusão e redução, não agora, né? O que já está, o que já foi consolidado. Tá? A apuração do saldo não compensado em valor e em percentual. Isso aqui é importante por causa do que nós estávamos falando antes. Que vocês têm um saldo que não vai ser compensado, depois do deferimento, existe outro. Vocês têm que acompanhar isso. Então, depois não fecha nada. Né? Vocês não vão saber informar. Com certeza. Será diferente em razão do índice de correção. Porque o débito tributário é corrigido por Selic, vamos exemplificar só com a correção monetária, corrigido por Selic, e o precatório atualmente por IPCA. Tá, então, o débito só Selic ou tem mais 1%? Não, a Selic é o que está na resolução, que ele será corrigido após a compensação por Selic.
Quando a parcelamento existente conferir a adequação do valor das parcelas ao saldo remanescente. Então, também tem esse elemento para vocês conferirem. Já tem o parcelamento existente. Lembram do parágrafo 6º e 7º que nós falamos? É sobre isso aqui. Então, quando há parcelamento existente, conferir a adequação do valor das parcelas ao saldo remanescente. Como é que isso ficou determinado o abatimento? Em parcelas, em valor. Né? Se no deferimento ficou exatamente como foi solicitado pelo cliente. Ou se houve alguma diferença, por que houve essa diferença, da onde se originou. Né? E no parcelamento originado da compensação, o número de parcelas para pagamento do saldo e o valor das parcelas. Esse parcelamento originado da compensação é esse de cima é o parcelamento que já existe. Esse aqui é o parcelamento do saldo, o parcelamento novo. A empresa não tinha parcelamento, os 10% ela parcelou em 3 vezes, ou seja, 1 no ato da adesão, mais 30 e 60, sobrou 5, que ela pode parcelar de outra forma. Daí. Então, isso também tem que ser analisado. Tem outra forma de parcelamento. Sim. Uhum. É que aqueles 10% é para adesão. Os 5 é outra espécie de parcelamento daí. Depois de aprovado. Tá? É que é condicionado à adesão o pagamento dos 10%. Tá? Os 10, ele tem que pagar 1/3 dos 10 na primeira parcela, no ato da adesão, porque senão ele não adere. Ele tem que comprovar o pagamento. Na resolução, inclusive, consta o site e o e-mail para contato. Né? E também a maneira de procedimento, como se entra no site, a certificação digital toda, como é que é feita. E ele tem que comprovar, ele tem que incluir um dos documentos, a inclusão da comprovação de pagamento da primeira parcela, senão ele não pode aderir. 10%. Tá? Muito bem. Do precatório, o que se cuida, então? A correção monetária da Fazenda Pública. Emenda 99, de 2017, artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Adoro essas emendas. Vocês não sabem que eu leio emenda constitucional por causa de precatório. Muito bem. Então, nós temos aqui dois índices diferentes. Até 24 de março de 2015, era utilizado o índice de remuneração básica da caderneta de poupança. Tá? A utilização da TR para atualização... Não, aqui está errado, é 2015, não 2005. Tá? É 2015 ali. Por favor, corrija. Então, até 2015 é TR. Depois de 2015 é IPCAE. Houve uma discussão extensa sobre TR ou IPCAE. Na emenda 62 de 2009, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade parcial da emenda em virtude da TR, e as emendas posteriores, então, consolidaram o entendimento na própria emenda para determinar essa correção. Então, a correção do precatório se dá assim. Tá? 2009 para trás, conforme está determinado nas decisões judiciais. Juros também. Tá? Conforme está. Inclusive, se vocês quiserem olhar, mais adiante nós vamos falar também, a súmula vinculante 17 do STF fala sobre toda a normatização de cálculo do precatório. A súmula 17 do STF é que fala sobre esse assunto.
sobre como são os juros, como é a correção monetária, tudo dentro do precatório e também do processo de origem. Todos os débitos da Fazenda Pública. Bem, as datas de início e término de cada um dos índices utilizados quando houver uma sequência informando a sua natureza, se é índice, taxa, fator ou fator de atualização. Como eu disse, existem precatórios muito antigos. Tá? As datas de transformação de moedas nos demonstrativos analíticos, que agora nós não temos mais, mas isso existiu, num passado não tão remoto. Tá? Observar a data de início da correção monetária para pagamentos de salários e pensionamentos, o dia útil ou o dia do mês de pagamento. Esses são para os precatórios do TRT. Tá? E o ressarcimento de despesas e custas na data em que foi efetuado o pagamento, porque tem precatórios que consta custas e despesas para serem ressarcidas que foram pagas. Não são aquelas que devem ser destacadas, mas as que devem ser ressarcidas aos autores fazem parte do precatório. Os juros moratórios, relacionar os termos de início e término da contagem de juros, as respectivas taxas e periodicidade de capitalização. Tá? Então, a data de contagem de juros pode ser a data de citação, data do ajuizamento, data do trânsito em julgado da sentença, data do débito ou indébito e data do vencimento de cada parcela da dívida. Porque tem precatórios que estavam parcelados pela emenda 30 de 2000 e foram desfeitos do parcelamento. Então, esse é um outro caso mais específico ainda. Por isso, a data do vencimento de cada parcela da dívida. Tá, os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública continuam limitados a 6% ao ano. Atualmente é isso. Vou dar uma apuradinha, porque já são 8 horas, tá, pessoal? Senão nós não vamos conseguir passar tudo. Tá? A especificação dos eventuais descontos legais efetuados consiste em informar os descontos previdenciários e fiscais, que eu vou falar mais adiante. Agora nós já vamos entrar. Tá? O desconto previdenciário ele requer as informações das bases de cálculo para ele ser adequadamente conferido. Sem as bases de cálculo do cálculo original que consta no processo de conhecimento, não há como a gente fazer a conferência adequada, tá? E a atualização. A gente não vai saber como a gente está atualizando corretamente. Tá? E as contribuições previdenciárias devem ser apuradas de acordo com o mês em que o serviço foi prestado, utilizando-se a tabela própria daquele mês. O pessoal que é perito trabalhista sabe bem disso, né? Como é que é feito. Aqui está a legislação para o desconto previdenciário, nesse slide, como ela é feita, que é exatamente isso que eu disse, só que aqui ela está detalhada. Tá? Aqui ela está mais detalhada, como é que se faz, qual é a base legal para o desconto previdenciário ser feito daquela forma, ou seja, se apura pelo mês de competência, a base de cálculo que foi recolhido, soma-se a base do valor deferido, apura-se a nova base, desconta o valor que já foi retido e calcula-se o saldo a ser depositado. Mês a mês, 60 meses. Por favor, Fernando. Isso aí é só em relação aos seletistas, tá? Uhum. Sim, sim, não é o IP. Sim, porque o IP é um percentual em cima do fixo. Só que também tem que cuidar a questão de que teve uma vez que um tempo era 9%, depois foi mudando os percentuais. Os percentuais de cada época. É. Obrigada, Silvia. Desconto fiscal do imposto de renda, que é o RRA, que é a Instrução Normativa 1500, e as modificações subsequentes. Tá? Muito bem. Decorrido, então, o que são as consequências, que eu já tinha começado a falar lá no início, da emenda 99 de 2007? A faculdade de proceder à compensação, mesmo sem regulamentação. Certo? Ela é facultada aos credores a compensação de precatórios próprios ou de terceiros. Ou seja, a emenda deixou claro que eu posso
comprar precatórios para quitar o meu débito tributário, sem problema algum. Está escrito na emenda. A regulamentação do Compensa movimentou o mercado de compra e venda de precatórios do Rio Grande do Sul. Quem trabalha, quem acompanha isso, sabe que, inclusive, o percentual oferecido sobre o valor de face aumentou. Tá? As empresas com débitos inscritos em dívida ativa têm à disposição uma nova opção para saldar as dívidas. Né? Já estavam com dificuldades, mas agora elas têm uma outra opção, além das que já tinham. 3% do saldo remanescente é destinado ao pagamento de precatório que não seja objeto de compensação. Óbvio, né? Tu não vai pagar o precatório que está sendo compensado, tem que ser o que está na fila, o que permaneceu na fila. Tá? O que ajuda, como eu já tinha falado, quem está na ordem cronológica. O demonstrativo de cálculo fornecido lá pelo setor de processamento de precatório, ele tem que conter tudo que determina a PGE, todos os critérios, oferecendo as informações técnicas precisas e transparentes. Por que eu chamei atenção para isso? Porque essa certidão não era expedida assim. Ela era expedida no geral. A certidão dizia tanto por cento do precatório, o valor é esse. Não tinha o detalhamento. Agora tem que ter. Elas já estão saindo assim. Eu já vi certidões assim. Tá? Então, elas já estão sendo elaboradas no formato da regulamentação. E as partes podem valer-se de perito para verificar a conta apresentada, que instrui o pedido de compensação, que será revisada posteriormente pela PGE para homologação. Tá? A ausência de qualquer um dos itens exigidos é motivo de notificação pela PGE, como vocês viram, ao interessado para emendar o pedido no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento. Como são em conto de contas, né, a verificação dos itens e a verificação de que tudo está correto, tudo está dentro dos parâmetros solicitados pelo Compensa RS, é uma tranquilidade para o cliente. Esse trabalho pode ser feito pelo contador ou pelo perito, habilitado para fazer esse tipo de cálculo ali, antes de ser encaminhado à PGE, porque é a PGE que revisa. Não é atribuição nossa, no caso. Nós podemos fazer esse tipo de revisão e acompanhar, mas a homologação se dá pela PGE, que revisa o deferimento. Tá? Bom, agora nós vamos falar aqui um pouco a respeito do nosso trabalho como peritos e contadores. Então, os aspectos relevantes para nós, ok? Para os peritos. O que está fixado de requisitos e parâmetros em lei para a atualização dos precatórios e das dívidas tributárias, bem como a correta avaliação, exige a atuação de profissional habilitado em cálculos judiciais, portanto, os peritos, né? Ou os nossos colegas contadores que queiram entrar na nobre profissão. Tá? A incorreção no demonstrativo do cálculo pode resultar em deferimento de compensação, retomando a cobrança judicial suspensa pela compensação. O indeferimento retoma a cobrança judicial. Tá? Então, o indeferimento não é interessante para ninguém. Nem para a PGE, que teve o trabalho todo de fazer a conferência, nem para o Estado, que emitiu certidão, e muito menos para o devedor. A palavra de ordem para o sucesso das avaliações do encontro de contas para a compensação das dívidas tributárias com precatórios é precisão. Nós precisamos ser precisos. É da nossa expertise a precisão nos cálculos. Certo? Claro que tem muito detalhe. Por isso, a precisão. São vários detalhes para cuidar, para observar. Para os advogados, o que isso implica? Cada parâmetro da lei, né, ou decisão judicial exige o detalhamento do cálculo, a perfeita demonstração dos critérios utilizados,
Porque eu não posso chegar para um cliente e dizer, eu acho. Por favor, né? O relatório do cálculo, o parecer, né, pessoal? Eu acho não, né? Então, a demonstração dos critérios utilizados valoriza o profissional, no caso, o advogado, que está apresentando, que está fazendo, encaminhando aquela compensação, devido ao aperfeiçoamento técnico de quem acompanha, pela utilização do assistente técnico que está fazendo aquele trabalho. Valoriza o trabalho do advogado, porque o advogado ele trabalha com legislação, com o direito. Então, ele se assessorando de um assistente técnico para isto, ele valoriza o trabalho dele também, porque é um trabalho com precisão de cálculo. Tá? O trabalho conjunto de peritos da confiança dos clientes resulta em maior agilidade e segurança na cessão dos precatórios com a finalidade de compensação de dívidas tributárias e no acompanhamento de todo o processo de compensação. E eu digo para vocês o seguinte, os advogados que trabalham nesse sistema, eles têm mais segurança e mais agilidade, porque evita muita retificação. Ele já há uma atuação preventiva no cálculo. Tá? Para os advogados, então, a gente deixa esse recado bonito aí, que utilizar o nosso trabalho, tá? Que eles sejam assistidos tecnicamente por um profissional com credibilidade e experiência. Os dois são fundamentais para essa tarefa. Os dois juntos, credibilidade e experiência. Tá? E aqui é o nosso fechamento, para dizer do quanto é importante que esse encontro de contas seja efetuado por um perito contábil ou por um contador que queira atuar como perito, porque isto é uma perícia, o encontro de contas. Tá? Porque protege um procedimento ético, seguro, um procedimento bom, eticamente correto para o nosso cliente, e protege o interesse econômico, além de evitar os indeferimentos de compensação. Ou seja, evita retrabalho para todo mundo. E aqui eu gostaria de deixar um recadinho para vocês, para fazer o fechamento da palestra, que não é preciso algo estar errado para ser melhorado. As coisas podem estar muito boas, mas elas sempre podem ficar melhor. O perito, por sua natureza, ele gosta de tudo perfeito. Então, a gente sempre acha que pode melhorar. Né? E é isso que eu desejo para todos nós, que a gente esteja sempre se aprimorando na nossa profissão e no assessoramento de todos os nossos clientes, para que tudo dê o melhor resultado possível. Só um momentinho, pessoal, agora eu vou responder aos questionamentos lá. Da plateia. Pessoal, mais algum questionamento? Pessoal que nos assiste em casa, um pouquinho de paciência, já vou dar uma maior atenção para as questões de vocês. Boa noite. Boa noite. Uma dúvida que eu fiquei, após a realização do encontro de contas para formalizar a compensação, se houver saldo remanescente do valor do precatório, ele continua na fila. O remanescente fica na fila, na mesma posição em que ele se encontrava. Tá? Ele permanece na mesma ordem cronológica. Ele só é retirado da fila quando ele está totalmente compensado ou pago. Tá? Isso existe, eu já vi muito acontecer isso. Compensa um pedaço, utiliza um pedaço precatório, o restante fica lá. Na mesma ordem cronológica, ele não sai dali. E se a dívida for um pouco menor que o valor do precatório? Se a dívida for um pouco menor, tu vai compensar toda a dívida, o que sobrar do precatório, acontece isso aí, fica lá na fila. Da dívida? Não, tu queres saber o que acontece se sobra dívida? Isso. Se sobrar dívida? Isso. Sim, não tem problema. Aquela dívida que sobrar,
Ou ele vai entrar com outra compensação, ou ele vai pagar, mas ela continua existindo. Sim, Ele ela pode compensar até 85%. Tá? Digamos que ele compense 60%. Bom, os outros 60% ele vai ter que pagar, ele está em cobrança judicial, ele não extingue a cobrança daí. O saldo continua sendo cobrado. Tá? Obrigado. Pode passar. Eu vou ler a pergunta, então, Sandra, daí Tá. tu faz aqui. A pergunta pública, então, que nós recebemos: o meu cliente tem 1 milhão para receber do Estado em precatórios e uma dívida trabalhista de 200 mil. O juiz do trabalho bloqueou todo o precatório. O que se poderia fazer para manter o bloqueio só do valor da dívida e pagar tributos em atraso com o resto? Dívida da Receita, 300 mil. Essa é uma dívida federal, né? Receita Federal do Brasil. Ah, sim. Tá, bom. Então, como eu disse, nós nos atemos, eu me ative aos precatórios do Estado. Tá? As federais, elas têm outra configuração que não é essa que foi apresentada aqui. A legislação é um pouco diferente. Eu posso responder mais tarde, por e-mail, mas não é o tema que foi abordado aqui. A trabalhista, tudo bem que ela se compensa. Ele vai ter que informar, entrar lá no Compensa RS e fazer essa compensação. Ou informar ao juiz que o bloqueio está superior ao valor do débito. Tá? Normalmente é isso que se faz. A gente informa o juiz, olha, é um encontro de contas, pessoal, é o que eu falei antes, tem que fazer um encontro de contas e apresentar, porque senão acontece esse tipo de problema. Tá Faz bom. demonstrativo e apresenta. Segunda pergunta do contador Ubirajara Lino Cardoso. Boa noite, Sandra. Parcelas vencidas e não pagas de parcelamento de dívidas podem ser quitadas por precatórios? Podem. As parcelas vencidas do parcelamento de dívidas, tá? Subir um pouquinho. Desde que... Ah, mas tem um problema. Se ele estiver com a dívida cancelada, ele não pode. Se houver o cancelamento, ele não pode. Tá? Se já aconteceu o cancelamento, ele vai ter que regularizar para depois quitar. Tá certo. A pergunta 3 aqui está repetida, né? Parcelas vencidas e não pagas. Essa tá repetida. Então agora vamos ler então aqui a quarta pergunta do contador, do colega Júlio. Para a atualização do precatório, qual o índice de atualização e juros devo utilizar? Tá. Isso depende da data de inscrição do precatório. Tá? Como eu disse, até existe um corte ali, primeiro por TR, que está nos slides, inclusive, e depois por IPCAE. Mas, antes disso, é o que está nas decisões judiciais. Então, para se saber quais os índices, teria que se saber os dados do precatório para eu te dizer exatamente quais são os índices para utilizar para atualização de um determinado precatório. No geral, é TR, IPCAE e juros de 6%. Esse é o genérico. Tá certo. Uma pergunta, então, do Eduardo Luiz Dieter. O credor pode ceder a terceiros parcialmente seus créditos em precatório? Pode. Pode ceder a terceiros. Quanto ele quiser. Ele pode ceder 100% do que é dele, né? Ressalvados os honorários advogatícios. Do que é dele, ele pode ceder 100%. Se ele quiser ceder uma parte, 50%, 30%, 20%, não tem problema nenhum. Bom, então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo e principalmente da Sandra. Eu agradeço muito, Sandra, pelo teu tempo disponível, pela excelente palestra. Essa palestra ela foi concedida pela nossa Comissão de Perícias Contábeis. Espero revê-los próxima semana, também temos aí uma nova palestra agora, e agradecemos a todos a presença e uma boa noite.